Continuação da leitura do livro Humanidade, uma história otimista do homem, de Rutger Bregman. Leitura da parte 3, Por que pessoas boas se tornam mais? Tenho me esforçado para não rir das atitudes humanas, para não chorar por elas e para não as odiar, e sim as entender. Baruch Spinoza viveu de 1632 a 1677. Não muito tempo atrás, eu peguei um livro que eu escrevi em 2013, em holandês, minha língua nativa, A História do Progresso. A releitura foi uma experiência desconfortante. Naquelas páginas, apresento a pesquisa da prisão de Stanford de Philip Zimbardo sem nenhuma crítica, como prova de que pessoas boas podem se transformar espontaneamente em monstros. Com certeza, algo nessa observação tinha me parecido irresistível. E não foi o único. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, surgiram incontáveis variações sobre a teoria do verniz, apoiadas por evidências que pareciam cada vez mais irrefutáveis. Stanley Milgram a demonstrou como sua máquina de choque. A mídia alardeou-a intensamente depois da morte de Kitty Genovese. E William Golding e Philip Zimbardo tornaram a teoria mundialmente famosa. A ideia era de que maldade fervilhava logo abaixo da superfície de todos os seres humanos, como Thomas Hobbes havia observado 300 anos antes. Uma vez que os arquivos do caso do assassinato e dos experimentos tinham sido abertos, o que se constatou foi que estávamos entendendo tudo ao contrário. Os guardas da prisão de Zimbardo eram atores representando papéis. Os voluntários da máquina de choque de Milgram só queriam fazer a coisa certa. E Kitty morreu nos braços de uma vizinha. Aparentemente, a maioria dessas pessoas queria ajudar. E se houve falhas, foram daqueles do comando, dos cientistas e dos principais editores, dos governantes e dos chefes de polícia. Foram eles os leviatãs que mentiram e manipularam. Em vez de blindarem os protagonistas e suas inclinações ostensivamente maldosas, essas autoridades fizeram o possível para jogar pessoas umas contra as outras. Isso nos traz de volta à questão fundamental. Por que os indivíduos cometem maldades? Por que o homo cachorrinho, esse bípede amistoso, é a única espécie que constrói cadeias e câmaras de gás? Nos capítulos anteriores, vimos que humanos podem ser tentados pelo mal disfarçado de bem. No entanto, essa descoberta imediatamente levanta outras perguntas. Como o mal ganhou tal capacidade de nos enganar? Como conseguiu nos levar a ponto de declararmos guerra uns aos outros? Eu continuo pensando em uma observação feita por Brian Haar, nosso especialista em cachorrinhos, que é o Homo sapiens, no capítulo 3, que disse: o mecanismo que faz de nós a espécie mais generosa também faz de nós a espécie mais cruel do planeta. Durante a maior parte da história humana, como vimos, essa afirmação não se aplica. Nem sempre fomos tão cruéis, e durante dezenas de milhares de anos vagamos pelo mundo como nômades e evitamos conflitos. Não nos envolvemos em guerras e não construímos campos de concentração. Mas, e se Harry estiver certo? E se a observação se aplicar aos últimos 5% da história humana, desde a época em que começamos a viver em assentamentos permanentes? Não pode ser por acaso que a primeira evidência arqueológica de guerras aparece de repente, por volta dos 10.000 anos atrás, coincidindo com o desenvolvimento da agricultura e da propriedade privada. Será que nessa junção escolhemos um modo de vida para o qual nosso corpo e nossa mente não estavam equipados? Psicólogos evolucionistas referem-se a isso como incompatibilidade, ou seja, uma falta de preparação física ou mental para os tempos modernos. O exemplo mais conhecido é a obesidade. Enquanto caçadores-coletores eram magros e saudáveis, hoje, porém, há mais gente acima do peso no mundo que pessoas que passam fome. Alimentamos-nos regularmente de açúcares, gorduras e sais, ingerindo muito mais calorias que aquelas de que nosso corpo precisa. Então, por que continuamos comendo tanto? Simples, nosso DNA acha que seguimos perambulando pela selva. Na pré-história, fazia sentido nos empanturrarmos todas as vezes que encontrávamos uma árvore carregada de frutas. Como isso não acontecia com tanta frequência,
Acumular uma camada extra de gordura corporal era basicamente uma estratégia de autopreservação. Agora, num mundo repleto de comida barata e instantânea, acumular gordura parece mais um caso de autossabotagem. Será que deveríamos considerar da mesma forma os capítulos mais sombrios da história humana? Seriam eles resultado de uma dramática incompatibilidade? Explicariam como o Homo sapiens se tornou capaz dos mais hediondos crueldades nos tempos modernos? Bem, nesse caso, deve haver algum espectro de natureza humana que emperra em confronto com a vida do mundo civilizado moderno, uma tendência que não nos incomodou por milênios e que subitamente revelou consequências negativas. Alguma coisa... Mas o quê? Essa será a questão dos próximos capítulos. Vou apresentar um jovem americano determinado a entender por que os alemães lutaram tão incansavelmente até o fim da Segunda Guerra. Capítulo 10. Vamos mergulhar em pesquisas psicológicas sobre o cinismo implicado pelo poder. Capítulo 11. E depois abordaremos a questão final. Que espécie de sociedade existe quando as pessoas reconhecem essa incompatibilidade e adotam um ponto de vista novo e realista sobre a humanidade? Capítulo 10. Como a empatia cega. Morris Janowitz tinha 22 anos quando a Segunda Guerra Mundial começou. Um ano depois, uma convocação de recrutamento do Exército dos Estados Unidos foi entregue em sua casa. Finalmente, era tudo o que Morris queria. Filho de refugiados judeus da Polônia, não via a hora de vestir o uniforme e vencer os nazistas. Já havia algum tempo, o jovem era fascinado por ciências sociais. E então, recém-formado na faculdade como primeiro da classe, ele poderia usar sua especialidade a serviço da causa. Morris não foi mandado para combater com fuzil e capacete, mas com papel e caneta. Foi designado para a divisão de guerra psicológica em Londres. No quartel-general da agência, perto do Covent Gardens, Morris juntou-se a uma dezena de cientistas de destaque, muitos dos quais depois seguiriam ilustres carreiras em sociologia e psicologia. No entanto, não era um momento de teorias abstratas. A ciência fora chamada à ação. Havia trabalho a ser feito, sem tempo a perder. Enquanto os cientistas mais brilhantes construíam a primeira bomba atômica na cidade de Los Alamos, no sudoeste dos Estados Unidos, e os matemáticos mais inteligentes desvendavam o código enigma dos alemães em Bletchley Park, no interior da Inglaterra, Morris e seus colegas se engalfinhavam com a tarefa mais difícil de todas: esclarecer o mistério da mente nazista. No começo de 1944, havia um enigma que deixava os cientistas atônitos. Por que os alemães continuavam a lutar tanto? Por que não havia mais soldados depondo suas armas e reconhecendo a derrota? No começo de 44, havia um enigma que deixava os cientistas atônitos. Isso eu já li. Qualquer um que observasse os campos de batalha vislumbrava o resultado. Em número cada vez menor, os alemães estavam entre o avanço dos russos pelo leste e uma iminente invasão dos aliados pelo oeste. Será que os soldados não percebem quanto as probabilidades estavam contra eles? Perguntavam-se os aliados. Será que todos haviam passado por uma lavagem cerebral tão profunda? O que mais explicaria por que os alemães continuavam lutando até o último suspiro? Bem, desde o início da guerra, a maioria dos psicólogos acreditava que havia um fator preponderante na determinação do poder de luta de um exército: ideologia, amor ao próprio país, por exemplo, ou fé na escolha feita. Os soldados mais irremediavelmente convencidos de estar do lado certo da história e de que sua visão de mundo era a legítima e que deveriam lutar, ou, ao menos, era o que se pensava. A maioria dos especialistas concordava que os alemães estavam possuídos. Isso explicava a taxa de deserção entre os soldados, próxima a zero, e por que eles lutavam cada vez mais intensamente contra os americanos e os britânicos. Tão intensamente, os historiadores calculavam depois que, na média, um soldado de Wehrmacht infligia 50% mais baixas que suas contrapartes nas forças aliadas.
Os soldados alemães eram melhores em quase tudo, tanto atacando como defendendo, como ou sem ponto de apoio aéreo. Não fazia diferença. A inescapável verdade, observou o historiador britânico, é que a Wehrmacht de Hitler foi uma formidável força de combate na Segunda Guerra Mundial, uma das maiores da história. E os aliados precisavam descobrir como abater a moral desse exército. Morris e sua equipe sabiam que tinham de pensar grande, muito grande. Sob recomendação da Divisão da Guerra Psicológica, dezenas de milhares de panfletos de propaganda foram lançados sobre o território inimigo, chegando a 90% das forças alemãs acantonadas na Normandia depois do dia D. A mensagem que despejaram vezes e mais vezes sobre as tropas era de que a posição dos alemães se mostrava insustentável, a filosofia nazista era desprezível e a causa dos aliados se justificava. Estava funcionando? Bem, Maurice Janowitz não fazia a mínima ideia. Do escritório havia pouca chance de saber. Por isso, ele e seu colega pesquisador Edward Shields resolveram elaborar uma detalhada análise para avaliar o efeito da campanha dos panfletos. Poucos meses depois, Morris partiu para Paris, libertada, a fim de entrevistar centenas de prisioneiros de guerra alemães. Foi durante essas conversas que ele começou a perceber. Eles tinham entendido tudo errado. Por várias semanas, Morris entrevistou diversos prisioneiros alemães e ouvia sempre as mesmas respostas. Não era o apelo da ideologia nazista. Não, eles não tinham qualquer ilusão de que poderiam vencer. Não, eles não haviam sofrido lavagem cerebral. A verdadeira razão e o exército alemão para continuar em uma luta praticamente super-humana era muito mais simples. Kameradschaft, amizade. Todas aquelas centenas de padeiros e açougueiros, professores e alfaiates, todos aqueles alemães que resistiam ferrenhamente ao avanço das forças aliadas, tinham pegado em armas. Quando se considerava o conjunto de fatores, eles não estavam lutando por um Reich de 1000 anos, nem pelo Blut und Boden, sangue solo, mas por não querer abandonar seus companheiros. O nazismo começa 15 quilômetros atrás da linha de frente, ironizou um dos prisioneiros alemães, enquanto a amizade estava bem ali, em cada trincheira ou casa-mata. Os comandantes militares estavam cientes disso e, como historiadores descobriram depois, tiravam vantagem desse fator. Os generais nazistas esforçavam-se muito para manter os companheiros juntos, até mesmo recuando divisões inteiras pelo tempo necessário para novos recrutas fazerem amizade. E só depois mandavam todos de volta à batalha. Não é fácil conceber a força dessa camaradagem na Wehrmacht. Afinal, por centenas de décadas, fomos bombardeados por épicos de Hollywood sobre a coragem dos aliados e da insanidade dos alemães, que nossos rapazes sacrificavam a própria vida uns pelos outros. Lógico, que se tornavam inseparáveis, faz sentido. No entanto, imaginar a mesma coisa das hordas alemãs? Ou pior, que os alemães teriam forjado laços de amizade ainda mais fortes? E que o exército deles era melhor por causa dessas amizades? Bem, algumas verdades são quase dolorosas demais para se aceitar. Como poderia ser que aqueles monstros fossem motivados pelo que é bom na humanidade, que também agissem inspirados pela coragem e pela lealdade, pela dedicação e pela solidariedade? Foi exatamente o que Morris Janowitz concluiu. Quando os pesquisadores da Divisão de Guerra Psicológica somaram 2 mais 2, entenderam por que sua campanha de propaganda não causou praticamente nenhum impacto. Ao escreverem sobre o efeito dos milhões de panfletos lançados atrás das linhas inimigas, Janowitz e Shields perceberam que muitos esforços foram dedicados a ataques ideológicos direcionados aos líderes alemães. Mas apenas 5% dos prisioneiros mencionaram esse tópico. Quando questionados, na realidade, a maioria dos alemães nem sequer lembrava que os panfletos criticavam o nacionalsocialismo. Quando os pesquisadores perguntaram a um sargento alemão qual sua opinião sobre suas opiniões políticas, o homem respondeu dando risada.
Quando vocês fazem esse tipo de pergunta, vejo bem que não têm ideia do que motiva um soldado a lutar. Táticas, treinamento, ideologia, tudo isso é crucial para um exército, confirmaram Morris e colegas. No entanto, em última análise, um exército só é tão forte quanto os laços de companheirismo entre seus soldados. A arma vence as guerras, e essa arma se chama camaradagem. Essas descobertas foram publicadas pouco depois da guerra e seriam reiteradas por muitos estudos subsequentes. Contudo, o fator decisivo surgiu em 2001, quando historiadores descobriram 150.000 páginas de conversas ouvidas pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos. Eram transcrições de falas de cerca de 4.000 alemães em escutas instaladas no campo de prisioneiros de guerra de Fort Hunt, na cidade de Washington. As conversas entre eles forneceram uma visão inédita da vida e dos pensamentos dos soldados comuns de Wehrmacht. As transcrições mostraram que os alemães tinham um tremendo ethos marcial e davam grande valor à lealdade, camaradagem e sacrifício. Por sua vez, o sentimento antijudaico e a pureza ideológica tinham um papel pequeno, como mostraram as transcrições das fitas do Fort Hunt. Escreve um historiador alemão. Ideologia tinha no máximo um papel subordinado na consciência da maioria dos homens de Wehrmacht. O mesmo se pode dizer dos americanos que lutavam na Segunda Guerra Mundial. Em 1949, uma equipe de sociólogos publicou os resultados de uma ampla pesquisa feita com cerca de 500.000 veteranos de guerra nos Estados Unidos, que revelaram que sua principal motivação não era o idealismo ou a ideologia. O soldado americano não era motivado pelo espírito patriótico, assim como o soldado britânico não era motivado pelo Estado democrático de direito. Não foi tanto pela pátria que esses homens lutaram, mas por seus companheiros. Esses laços eram tão profundos que chegaram a criar situações peculiares. Os soldados recusaram promoções caso isso implicasse uma transferência para outra divisão. Muitos feridos e doentes recusaram se ausentar por não querer que um novo recruta tomasse seus lugares. E houve até homens que fugiram dos leitos de enfermaria para voltar ao fronte. Por diversas vezes, observou um psicólogo surpreso, encontramos exemplos de homens que deixaram de agir de acordo com os próprios interesses por medo de decepcionar seus companheiros. Eu demorei muito tempo para me acostumar com essa ideia. Quando ainda era adolescente, na Holanda, eu imaginava a Segunda Guerra Mundial como uma espécie de Senhor dos Anéis do século XX, uma empolgante batalha entre heróis valentes e vilões malignos. Morris Janowitz, porém, demonstrou que o que aconteceu foi totalmente diferente. As origens do mal, descobriu, não estavam nas tendências sádicas de vilões degenerados, mas na solidariedade de bravos guerreiros. A Segunda Guerra Mundial foi uma batalha heróica em que amizade, lealdade, solidariedade, as melhores características da humanidade, inspiraram milhões de homens comuns a perpetrar o pior massacre da história. O psicólogo Roy Baumeister chama a suposição falaciosa de que nossos inimigos eram sádicos malvados de mito do mal em estado puro. Na verdade, nossos inimigos são exatamente iguais a nós. Isso se aplica inclusive a terroristas? Bem, eles são como nós, ressaltam os especialistas. Claro que é tentador pensar que homens-bomba devem ser monstros. Psicológica, fisiológica, neurologicamente, todos devem ser loucos. Devem ser psicopatas, ou talvez nunca tenham frequentado escola ou foram criados com a mais abjeta pobreza. Algum fator deve explicar por que divergiram tanto das pessoas normais. Não é bem assim, dizem sociólogos. Esses históricos pesquisadores encheram páginas e mais páginas de Excel com traços de personalidade de pessoas que se explodiram. Só para concluir, empiricamente, não existe um terrorista típico. Os terroristas abrangem um grande espectro de cultos e semi-analfabetos, de ricos e pobres, de tolos a sérios, de religiosos a ateus. Poucos têm distúrbio mental e traumas de infância
também parecem ser bastante raros. Depois de um ato terrorista, a mídia em geral mostra a reação chocada de vizinhos, amigos e conhecidos que, indagados sobre o homem-bomba suicida, lembram-se deles como amigáveis ou pessoas legais. Se há uma característica comum aos terroristas, dizem os especialistas, é o fato de serem facilmente influenciáveis por opiniões alheias, por autoridades. Eles anseiam por reconhecimento e querem fazer o certo pela família e pelos amigos. Os terroristas não matam e morrem apenas por uma causa, observa um antropólogo americano. Eles matam e morrem uns pelos outros. Por extensão aos terroristas, os terroristas também não radicalizam por conta própria, mas junto com amigos e companheiros. Boa parte das células terroristas são bandos de irmãos. Não menos que 4 pares de irmãos estavam envolvidos nos ataques à Torres Gêmeas em 2001. Os homens-bombas de Maratona de Boston de 2013 eram irmãos, assim como Salah Abdeslam e Ibrahim Abdeslam, responsáveis pelo massacre do Bataclan em Paris em 2015. Não é mistério que terroristas ajam juntos e sua violência é assustadora. Por mais que políticos falem de ataques covardes, na verdade é preciso um bocado de coragem e determinação para lutar até a morte. É mais fácil dar um salto acompanhado por alguém amado, em quem se confia, observa um espanhol especialista em terrorismo. Quando acontece um ataque terrorista, a mídia se concentra basicamente na ideologia doentia que teria motivado o ataque. Sim, a ideologia tem sua importância. Foi importante na Alemanha nazista e certamente é importante para líderes e organizações terroristas como Al-Qaeda e Estado Islâmico. Muitos deles moldados por uma juventude devorando livros sobre o Islã radical, como Osama Bin Laden, conhecido rato de biblioteca. No entanto, pesquisas mostram que para os soldados de infantaria dessas organizações, a ideologia tem um papel consideravelmente pequeno. Por exemplo, os milhares de jihadistas que partiram para a Síria em 2013 e 2014, 3/4 foram recrutados por amigos e conhecidos. A maioria, segundo respostas vazadas por uma pesquisa do Estado Islâmico, mal conhecia o básico sobre a fé islâmica. Alguns, sabiamente, compraram o The Quran for Dummies para ler antes da partida, o Alcorão para leigos. Para eles, diz um funcionário da CIA, a religião vem em segundo plano. Precisamos entender que a maioria desses agentes terroristas não é composta de fanáticos religiosos. Eles são amigos e, junto, sentem parte de algo maior. Assim, a vida deles passa a ter sentido e sentem que finalmente são autores da própria epopeia. E de forma alguma isso justifica seus crimes, é apenas uma explicação. Vou terminar aqui então na página 208. Tchau, tchau.